5:12. Agora 5:12 e você ouve aí uma das canções que concorre ao Prêmio Caymmi, Dia do Sol, da cantora e compositora Andréia Martins, que talvez alguns conheçam mais pelo dueto com Nando Reis em Luz dos Olhos e também por ela ser a voz do grupo Canto dos Malditos da Terra do Nunca. Mas ela continua na banda, mas em paralelo montou vários projetos paralelos, alguns que datam de mais de um ano. Tem o Minavu, tem a recente Paricá e tem um show marcado no Teatro Eva Hess, próximo dia 19, o Solares, no qual o artista mistura elementos audiovisuais e a produção da carreira solo. Bem-vindo ao Frequência Baiana, Andréa. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora com você aqui. Andréa, o Solares tem você, um guitarrista e um DJ. Que é um formato que não é novo, assim, no seu trabalho, né? Você já tinha feito isso ano passado, inclusive, né? Eu fiz. Ano passado, na verdade, eu inaugurei esse show, essa formação aí. E aí, fiz esse experimento. Eu venho, na verdade, produzindo uns projetos novos em home studio. Então, desde que eu comecei a mexer com audiovisual, eu comecei a futucar e fuçar essas coisas. E aí, comecei a produzir em casa mesmo, assim. Eu componho as músicas e já visualizava elas arranjadas, né? Então, quando eu tive essas ferramentas mais à mão, eu comecei a meter mão mesmo, assim, e aí vamos nessa, por falar em ferramentas, vi um vídeo seu no YouTube, assim, você no home studio, era instrumento pra todo lado, era teclado lá, guitarra pra cacete na parede. Assim, na verdade, sim, não sou muito instrumentista, não. Eu vou lá, arranho, né? Pego o baixo lá, acho o que é que eu quero ali, minimamente, e rola. Então, assim, hoje em dia você tem essa facilidade, então é o famoso do it yourself, né, do Riot Girls, das meninas, que é o faça você mesmo, né, de não ter medo de fazer, de meter a cara pra fazer mesmo. E aí quando eu tive essas ferramentas à mão, eu resolvi fazer, e aí já tô nesse meu terceiro EP que eu produzo em casa sozinha, gravo e tal. E aí também tive a ajuda de alguns músicos, chamei Tomás pra gravar um baixo ali que era mais complicadinho, chamei Caian pra gravar uma guitarrinha ali também, que era um solo que já tava mais difícil ali pra mim. E também para trazer outras referências, né? Às vezes quando você faz a parada sozinha, você precisa que alguém te dê algum pitaco, ou até para dizer, pô, não vamos por esse caminho, né? E quando você faz um trabalho solo, você lida com você mesmo, você pergunta e se responde, né? E aí tem várias coisas, né? Tanto boas quanto desafios também. É engraçado que assim, eu ouço algumas pessoas falando, né? Carreira solo é uma pinóia. Você sai de banda e fica mais dependente ainda das opiniões dos colegas, dos amigos. Inclusive, eu acho que uma das formas também de me ver mais independente e menos dependente nessa situação foi justamente fazendo essas gravações, entendeu? Então, assim, hoje em dia, já que a gente tem essa coisa da internet, essa coisa imediata de querer já ouvir, então, por que não já gravar, já postar, já colocar ali, as pessoas já ouvirem, já terem acesso. Então, hoje em dia é mais fácil também você ter um diálogo muito mais direto com os fãs. Então, eu tenho uma página que meus fãs entram em contato direto comigo, assim, então é muito bacana porque eu tô sempre respondendo perguntas direto, assim, aí posto uma foto, e aí, como é que foi, então, não sei o que, e a gravação, então é interessante você ter tudo mais, assim, mais pertinho de você, assim. Como é que foi a volta do Canto dos Malditos da Terra do Nunca? Porque vocês paramos com a sua saída e agora retomam os trabalhos. O canto, assim, é engraçado, né? Que sempre quando uma banda termina, você fica naquela, brigaram, né? Não sei o que lá, sempre rola uma polêmica. E, não, na verdade, não foi isso, né? Foram coisas da época, assim, de gravador, empresário e tal, não sei o que, né? Sempre rola um negocinho ali. E aí, eu fiquei a fim de fazer umas coisas e tal, não sei o que. Queria mudar pra São Paulo, fui casar também. E aí, os meninos queriam ficar por aqui e tal, enfim, na época queriam ir, mas aí coisas que aconteceram, né? A gente, sei lá, o acaso, né? A gente nunca sabe, assim, mas nunca brigamos, assim. E sempre tivemos uma relação muito próxima de querer saber o que é que o outro estava fazendo e tudo mais. E aí, num aniversário que eu tava até em São Paulo, no aniversário meu e tal, eles foram pra lá. Porra, e aí, velho, todo mundo, né, tomou mais, além da conta. E aí, vamos fazer esse retorno, assim, só pra um show, pra gente comemorar e não sei o que e tal. A galera pede tanto e não sei o que. Será, gente? Tá, vamos fazer, beleza.
Fizemos, e aí, tipo, o povo amou, e não, tem que voltar. Quando a gente tem que voltar, e a gente, não, que nada, a gente vai fazer o quê? 3 shows aqui, antes era 1, aí virou 3, aí foi indo. Aí acabou que voltamos, falando, pô, tem muita gente. Quando a gente fez, a gente tinha gravado o disco da Warner, na verdade, o hiato, ele foi muito brusco, realmente, porque não deu tempo da gente rodar e tocar esses shows. Então, quando a gente tocou, ano passado, a gente fez uma turnê Nordeste aqui, tipo, aí foi pra Teofilândia e tinha gente cantando. A gente falou, porra, tem que voltar mesmo. Aí é isso. Engraçado, assim, porque a gente às vezes tem uma ideia de que as bandas são bandas de Salvador, né? Eu tô até excluindo aqui o fato de que vocês rodaram pelo país e tal, mas assim, a gente pensa, não, uma banda baiana, mas a banda baiana, vírgula, né? A gente pensa, banda de Salvador. Que só toca aqui, Aí né? a gente fica sabendo que as pessoas vão pelo interior do estado e que tem público. Não, e é isso. A gente foi ano passado e viu exatamente isso. Viu que a gente encontrava nesses lugares que a gente não tinha nem notícias, assim. Que tinham muitas pessoas lá que esperaram anos pelo show da gente. Então, a gente viu uma necessidade de retomar. Muito também por conta desses fãs, assim, que nunca cansaram de perguntar e de pedir o show da gente. Então, era o mínimo que a gente podia fazer. E também porque eu acho que era uma dívida que a gente tinha com a gente mesmo, assim. A gente continua esse papo aqui com a Andréa Martins, ela que está com o show Solares, marcado para dessa segunda a 8 lá no Teatro Eva Hess. Band News FM Salvador. Só notícia, só FM. Estrada de corda, quantos nós você vai desatar? Aqui no Frequência Baiana, pela Band News FM 99,1, você está vendo aí Estrada de Corda. Estamos recebendo a cantora e compositora que vai se apresentar no próximo dia 19 no Teatro Eva Hess, Andréa Martins, que está aqui comentando algumas novidades da carreira e propriamente também o show que ela está desenvolvendo. Andréa, a gente estava conversando, no começo você estava falando sobre as diversas iniciativas, dizendo que não é multi-instrumentista e tal. Isso me lembrou uma vez que eu estava conversando com, eu acho que foi com Karina Burr, e ela falava, uma coisa que me veio à mente por conta de uma outra entrevista que você deu, falando sobre se existiam muitas guitarristas, mulheres ou não, Sim. né? E que a Karina Burr comentou uma coisa assim, engraçado, quando é um cantor, todo mundo chama de cantor e compositor. Quando é uma cantora, normalmente é cantora. Né, as pessoas, mesmo que ela tenha uma produção autoral, chamam ela de cantora, né? Tipo, Vanessa da Mata, não, a cantora Vanessa da Mata, não se fala cantora e compositora. O Minavu, esse projeto que você montou há tempos atrás com 2 colegas de arte, Sim. É uma resposta a isso? É um pouco, com certeza, porque é isso, né? E também, já pegando esse seu link aí, não só isso, mas também assim, quando você é mulher e você diz que você é cantora e compositora, você precisa ser muito assim. Por exemplo, você pode ver um cantor, compositor que tem que tá ali cantando porque compõe o seu trabalho, porque, né? Se é uma cantora, compositora, você tem que ter uma puta voz, senão entendeu? Não justifica. Então, assim, as compositoras, coitadas, né? Sofrem muito. Então, como eu sempre vi isso, assim, fora de minha família, que sempre me apoiou, assim, mas sempre a gente vê muito isso, né? Então, eu sempre falei que... Perguntava, não, mas você vê que a menina não toca tão bem, não sei o que e tal. Então, quando toca bem, diz que toca que nem menino. Nossa, você vê, ela toca que nem homem. É foda, toca que nem homem. Imagina, né? Que, tipo, pra tocar bem, tem que tocar que nem homem. Então, assim, é muito esquisito. E aí, assim, uma coisa que eu comentei justamente nessa entrevista é que como é que você pode querer que a menina toque tão bem se você dá uma guitarra para o menino, você dá uma boneca para a menina, ou seja, você incentiva muito mais habilidades técnicas para os meninos do que para as meninas, né? Então, assim, hoje em dia acredito que menos, mas o Minavu é justamente para dar uma continuidade a um incentivo e abrir esse espaço, um espaço que pode ter já, mas eu acho que assim, nunca pode ser, gente, vocês já conquistaram, tipo assim, sabe assim, parece uma, gente, pra que feminismo, pra que não sei o que lá, já conquistaram, aí já estão trabalhando, aí ponto, acabou, já votaram, entendeu? Tipo, o povo acha que é assim, e não, assim, até hoje, claro que tem essas coisas, e aí, e acho que na arte ainda tem isso, pelo amor de Deus, então é uma forma também de trazer, e também uma coisa que é muito importante também, que
as pessoas falam muito, né? Que homem é muito parceiro do outro, as mulheres são muito inimigas, né? Mulher tem rixa com mulher. Ai, mulher é toda invejosa, não sei o que. Imagina, não pode ter isso. Mas as mulheres têm que ser parceiras. Não Mas acho tem? que tem, acho que isso é machismo, isso é criado pelos homens para as mulheres ficarem na rixa ali. Ficarem Isso é maluquice, quietinhas. é rixa de mercado, é rixa de um monte de coisa. Mas é uma coisa criada, entendeu? Não é uma coisa natural. A pessoa não nasce tendo rixa com mulher. Então, assim, eu acho que é importante que as mulheres se incentivem, entendeu? Então, assim, uma incentivem as outras, assim como humanos também. A mulher incentiva o homem incentiva a mulher. Mas, assim, a gente tá falando ali de um espaço que é um espaço de incentivo, assim como tem espaço de incentivo. Esse espaço que você fala, o site minavô.com.br. .com.br. Como é que as pessoas participam? As mulheres que têm uma arte, querem mostrar? É isso, a gente tem um e-mail aberto e as pessoas mandam lá seu material e tal. E a gente tenta sempre fazer eventos que contemplem essas pessoas. A gente fez um primeiro... E é de produção e divulgação. Então a gente produz também. E vai começar a produzir esse ano também conteúdos de audiovisual, chamando essas compositoras, essas cantoras, essas instrumentistas. E para dialogar entre elas também, enfim, é uma forma de não só fazer, mas como também ali, sei lá, tentar puxar e tudo mais. O José estava ouvindo o bloco anterior e já fez a pergunta aqui para Andréa. Andréa e banda, preferem tocar em Sampa ou Teofilândia? Ah, boa. Cara, não tem isso, sabia? Tipo, a gente tocou em Teofilândia e assim, eu falei, bicho, como assim? Nem sei onde fica Teofilândia, né? Tipo assim, não, imagina, é só porque é uma questão que você realmente não sabe, você vai assim e fala, meu Deus, mas será que vai ter alguém que vai ver meu show em Teofilândia? Tipo assim... E tinha, cara, gente lá. Vocês ficaram cantando. com medo de não dar ninguém no show? Ficamos um pouco assustados e tal. E aí tocamos, tipo, nossa, e agora? E tal, não sei o quê. E aí já veio uma galera, nossa, foda e tal. E colou na frente do palco, a gente já, né, começou a ficar mais tranquila. Tipo, ai, não, legal, né? Tem alguém ali, pelo menos você toca pra alguém ali que tá animadão. Aí, pronto, né? Tipo, pô, a gente tocou amarradão. E assim, não tem isso, porque não importa aonde você vá, assim. Se você... Primeiro, se você tá... O importante é você tá com vontade de fazer aquilo, né? Então, quando eu subo no palco, eu geralmente gosto de lembrar de toda essa energia que me faz querer fazer isso. Então, eu tento fazer todos os shows com verdade, com vontade e tudo mais. E quando você vê que as pessoas estão ali envolvidas, não importa aonde, entendeu? Não importa se em São Paulo... São Paulo é massa, assim, é uma cidade enorme que tem muitas possibilidades, lugares incríveis, interessantíssimos para tocar, músicos incríveis para dialogar. Mas eu acho que o mais importante para mim realmente é o contato com as pessoas que, enfim, ouviram as músicas e tal, e estão ali querendo se sensibilizar de alguma forma com aquilo. Vou pedir para Mariane escavar uma música da carreira, né, que foi envolvida de alguma forma com a carreira da Andréa. E eu te chamo, eu te peço, vem. Luz dos Olhos, você está ouvindo aí a participação dela numa música junto com o Nando Reis. Nando Reis, que tem um certo trânsito aqui, né, pela cena de Salvador. Já visto que fez parcerias, por exemplo, com o Fábio Cascadura, enfim. Qual você acha que foi o ponto da tua carreira, André, assim, que você olhou e disse, pô, que massa que eu escolhi essa profissão, que massa que eu não desisti, que bom, olha o que eu tô vivendo, assim. Qual foi o ponto, assim, na sua vida que você sentiu isso? Você colocou aí um ponto que foi, talvez tenha sido dois, porque engraçado que eu ouvia, quando comecei a ouvir rock, assim, eu ouvia muito Titãs, e aí um dos caras que eu mais gostava no Titãs era Nando Reis, e aí eu amava Cegos do Castelo e Família, que eram as músicas dele. Eu ficava ouvindo direto, assim, muito, muito, muito. Eu tinha uma casa de praia lá em Vilas, eu ficava na rede, assim, ouvindo, novinha e tal. E aí, quando rolou isso, eu falei, nossa, tá brincando, e cantar uma das né? músicas mais bonitas pra mim, no Pra mim também, não, quando ele falou. ainda falou assim, Luz dos Olhos, eu falei, não, mentira, né? Gente, tipo, alguém me acorda. Como é que foi o convite? Mas, assim, foi muito interessante, porque, assim, na época, a Ana Butler, que era diretora artística da MTV, inclusive acho que até voltou, mas na época ela era diretora artística da MTV. E ela
gostou muito do disco do canto e tal. A gente fez alguns programas até antes de lançar o disco. Fez o Banda Antes, fez e tal. Algumas coisas lá, fez algumas entrevistas. E ela sempre gostou muito, assim. E tinha, inclusive, me recebia de uma forma muito carinhosa, assim. Eu percebia que ela gostava muito de mim. Então, ela sugeriu pra Nando. Ela falou... E ele que sempre gosta de fazer dueto com mulher e tal, que é muito interessante. Ele segue isso sempre, né? Ele fez com Ana Canhas, fez com Roberta... Esqueci o nome dela, meu Deus. Roberta Sá, mas foi outra. Cássia Ela e outra menina. Enfim. E aí, Ana sugeriu pra ele, falou, velho, você tem que ouvir essa menina e tal, não sei o que, eu viajo nela, ela é muito boa, não sei o que e tal. E aí ele ouviu, curtiu e me chamou. E aí a empresária do canto na época me ligou e falou, olha só, você vai fazer isso e isso, blá, 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 a gente vai chegar, vai fazer isso e tal. E aí você vai... E ela me ligou muito rápido, assim. E aí você vai ligar, vai fazer o LOL MTV Dando Reis e tal, não sei o que lá e tal. Aí eu, tá bom, beijo, tá bom, beijo, tchau. Aí depois eu liguei e falei, oi, não, rapidinho, peraí, não sei se eu entendi o que você falou. Você pode me explicar? Não, você vai fazer, rolou e tal, não sei o que. Eu falei, sim, você é louca e me explica assim, dessa forma. Aí, tipo assim, você sabe que eu sou fã dele, tipo assim. E aí foi isso. Aí eu fiquei amarradona. Ele é um queridíssimo, assim. Adorei. E contei pra ele, né? Toda sem graça, assim, né? Porque, pô, imagina, né? Você conta e parece que é um roteiro, né? Parece que a pessoa criou. Olha, já era sua fã, só que não era, entendeu? Eu já era fã dele, de verdade. Falei, nossa, eu via muito. Aí dei entrevista lá pro DVD falando justamente isso. Que foi muito louco. E esse foi um dos pontos que eu falei, pô, que massa, né, velho? Esses encontros que rolam e que você não imagina, né? Tipo, há anos atrás eu tava aqui escutando as músicas dele pensando, meu Deus, que música gênia, que cara gênio. E aí eu tô aqui do lado dele, sabe? E as coisas parecem tão simples, assim. E são, na verdade, né? Mas, assim, você não deixa de ter a admiração, né? A admiração continua, mesmo depois que você conhece. A gente está conversando aqui com a Andréa Martins, ela que está com o show Solares no Teatro Eva Hess na próxima semana, então a gente já está aqui passando para você mais ou menos o que é que você pode esperar. Vamos voltar a falar do show daqui a pouco, esse show que além de trazer um formato talvez um tanto pouco comum para quem vai assim na cena de Salvador, ela está trazendo um guitarrista e um DJ para fazer essa formação com ela, também tem uma pegada visual, um conceito visual dentro desse trabalho. A gente vai discutir isso um pouco no próximo bloco. São 5h32 na capital baiana. Band News FM, Frequência Baiana. Índio, cara pálida, cara de índio, sua ação é válida, meu caro índio, sua ação é... Agora 5h44, estamos de volta aqui nessa entrevista com a Andréa Martins, ela que se apresenta com o projeto Solares no Teatro Eva Hess, próximo dia 19, está comentando um pouquinho aqui sobre o show, mas antes disso, o que foi que você fez com a música do Djavan? Você curtia? Qual foi a ideia? Era desconstruir? Assim, na verdade, quando eu comecei a produzir esses EPs, assim, nesse Faça Você Mesmo, eu tava tocando com um amigo meu lá de São Paulo, chamado Júlio Abud, e ele é produtor também. E aí ele também começou a produzir em casa, eu produzi em casa também. E aí a gente se juntou um dia e tal, tava tomando um vinho e tal, não sei o que, ouvindo umas músicas. E aí, pô, velho, a gente podia fazer umas versões, né? Vamos gravar umas versões e tal. Aí começou nessa onda. E ele começou a me mostrar algumas coisas. E aí ele me mostrou essa de Djavan. E eu sempre tinha, assim, mais ou menos essa opinião sobre Djavan, que as pessoas, assim, têm muito bode de Djavan, né? Tipo, desde que ele virou esse cantor que ficou tocando muito em barzinho, não sei o quê, essa coisa romântica, chorumela, não sei o quê. Mas você vai, assim, não desmerecendo o momento mais recente dele, mas, assim, você vai lá pra trás e pega coisas muito interessantes e diferentes de composição, assim. E eu, nesse EP Arte Empenada que eu lancei antes do Solares, eu cheguei a fazer Cara de Índio, fiz Punhal de Prata de Alceu Valença, e fiz Super Mulher de Jorge Maltner, né? Então a ideia era justamente pegar músicas e desconstruir completamente, tanto que o nome era Arte Empenada, a gente empenou ali e deu uma cara diferente. E é uma música que eu toco no show também. Aliás, eu vou tocar nesse aí. E aí, lembrando também que é gratuito, então todo mundo não tem desculpa para não ir. Uma segunda-feira, né? Numa segunda-feira, e é um show também que concorre ao Prêmio Caymmi.
E então, assim, acho que vai ser bem bacana, é uma formação diferente, com a Atila Santana na guitarra, DJ Mangaio nas programações. A gente vai fazer um videomapping com o Ian Fraguas. Que é isso que eu ia te perguntar, né? A gente tem uma cena hoje que tem vários artistas que se preocupam com o aspecto visual, assim, do trabalho, né? A gente podia ir pra Baiana System, aquelas famosas máscaras, né? Até o Tropical Selvagem, que tem aquele trabalho com a Lia Cunha e vários outros músicos. Acho que a Rebeca Mata é muito assim também, né? No trabalho. Como é que você vai lidar com isso dentro do trabalho do Solaris? Eu sempre gostei muito de vídeo, assim. Eu cheguei a trabalhar com vídeo também, edito, mexo em vídeo também. Então, assim, pra mim, sempre a coisa do áudio visual, assim, era sempre realmente uma coisa de audiovisual, era sempre uma coisa junto à outra. Então, eu sempre tive vontade e nunca cheguei a fazer. Então, eu fazia projeção em festa, aí chamava alguém pra fazer videomap nas festas que eu produzia com o Minavu também. A gente fez um Halloween agora que ficou bem bacana, a gente fez umas projeções bacanas, mas nunca tinha feito em show. Então, a gente vai fazer dessa vez, aí eu tô contando com esse amigo meu que tá fazendo essas projeções agora. E a gente vai fazer uma coisa lá muito louca também, assim, que é uma coisa que vai combinar com a referência das letras, né, dessa atmosfera nova, que é uma coisa meio eletrônica e meio percussiva, assim, né? Tanto que eu falo que o Solaris, eu dei esse nome para ele dizer que era realmente um momento, né? Ele dá nome a um momento que pra mim significa duas coisas. Uma que é referência de um filme chamado Solaris, de Tarkovsky, e que é justamente isso, né? Quando você chega no planeta Solaris recém-descoberto, você materializa os pensamentos, né, das pessoas e tal. Então o cara revê a mulher morta e tal, não sei o quê. E eu achei muito interessante isso, porque pra mim a música é meio isso, a composição é meio essa, né? Você vai vivendo, vai tendo algumas sensações, vai captando essas coisas, fica ali guardado no consciente, e uma hora o resultado é a composição. Então eu acho que tem uma ligação ali. E o outro motivo é o Solaris pelo solar mesmo, assim, por ter esse caráter mais solar de retorno meu à cidade, que tem esses elementos de farol, de sol, de mar. Então é isso. Andréa Martins conversou aqui com a gente um pouquinho sobre o projeto Solaris, o show que acontece no próximo dia 19, dessa segunda a 8, como ela mesma frisou, é de graça, então não tem desculpa. Teatro Eva Hess, que horas? Às 19 horas. 19 horas. Obrigado pela participação aqui. Obrigadíssima.